Ele era um poderoso dragão demoníaco que acidentalmente matou o herói, arruinando seus planos. Para compensar, decidiu criar o filho do herói, esperando que um dia o garoto se tornasse forte o suficiente para se vingar. A história começa quando o rei demônio quis expandir seu território e lançou uma invasão ao reino humano, mergulhando o mundo no caos. Em resposta, os deuses deram 5 armas sagradas aos mortais, entre elas a espada sagrada, uma arma divina que escolhia seu portador. Quem fosse escolhido se tornava o herói, destinado a usar seu poder para derrotar o rei demônio e seus 4 guardiões. O rei demônio queria enfrentar oponentes dignos em seu auge, então ordenou que seus guardiões entregassem suas vidas ao herói quando chegasse o momento, prometendo recompensas generosas na outra vida. Ele adorou a ideia. Como primeiro guardião, apostou na entrada do castelo do rei demônio e esperou ansiosamente durante 7 anos pela chegada do herói, para que este reclamasse sua vida. Infelizmente, a espera foi insuportavelmente entediante. Para passar o tempo, ele passava os dias lendo quadrinhos e pedindo comida. Então, um dia, o herói e seu grupo finalmente apareceram em sua porta. Assim que viu a espada sagrada, reconheceu o herói e imediatamente entrou em ação. No entanto, algo parecia estranho. A formação do grupo estava cheia de pontos fracos e suas defesas pareciam terríveis. A carga inicial parecia bem coordenada para mantê-lo alerta, mas essa impressão desapareceu rapidamente. Ele se enfrentou ao herói esperando uma batalha feroz, mas o derrotou com um único golpe. A espada sagrada voou das mãos do herói e atingiu o ninja, que estava escondido atrás de uma árvore usando camuflagem. O ninja tentou contra-atacar com uma adaga envenenada, mas foi ofuscado pelo brilho do feitiço curativo do monge sem nome. Como resultado, a adaga atingiu o monge, matando-o instantaneamente e o reduzindo a um esqueleto. Tudo deu errado. Completamente desconcertado, ele acabou sendo culpado pelo desastre. O desempenho do ninja só piorou. Ele retirou a espada sagrada de seu próprio corpo e a lançou de volta ao herói. Infelizmente, o herói não estava preparado para pegá-la, e a lâmina o cortou mortalmente. Pouco depois, o ninja sucumbiu aos ferimentos e também morreu. Ele pôde apenas contemplar, incrédulo, tal nível de fracasso, enquanto via seus sonhos de uma aposentadoria tranquila desmoronarem diante de seus olhos. Sacudiu desesperadamente o corpo do herói, esperando que ele acordasse. Naquele momento, Ellie finalmente entendeu por que ninguém havia vindo desafiá-lo antes. Todos eram incrivelmente fracos. Lafi, a maga do grupo, havia se escondido após lançar uma bola de fogo de seu esconderijo. Observou horrorizada enquanto seus absurdamente péssimos companheiros se eliminavam entre si sem que o dragão precisasse intervir. Sabendo que não tinha chance contra ele, decidiu sair discretamente. No entanto, pisou em um galho e o barulho imediatamente chamou a atenção do dragão. Quando Ellie a encarou, o grupo estava tão apavorado que ofereceu todo o seu dinheiro e até se ofereceu para ser sua serva. Mas Ellie não tinha a intenção de deixar a notícia da morte do herói se espalhar. Se a verdade viesse à tona, talvez nenhum futuro desafiante voltasse a se apresentar. Desesperada para salvar sua vida, Lafi revelou que estava grávida, esperando que ele a perdoasse pelo bem de seu filho ainda não nascido. Ao ouvir isso, ele lembrou de algo que Tien lhe dissera uma vez. Um guerreiro podia ser treinado até alcançar um nível digno de ser escolhido pela espada sagrada. De repente, inspirado, o dragão implorou a Lafi que lhe permitisse criar a criança. Os dois acabaram negociando o acordo enquanto compartilhavam a pizza que ele havia pedido antes. Como era de se esperar, Lafi estava relutante em confiar seu filho à criatura responsável pela morte do herói. No entanto, ele ficou ainda mais animado ao descobrir que a criança que estava por nascer era filho do herói. Declarou que o treinaria pessoalmente e lhe transmitiria todas as suas técnicas. Depois de tudo, ele era um mestre lançador. O dragão estava convencido de que, com seu treinamento, a criança que estava por nascer seria forte o suficiente para derrotá-lo um dia. Assim, Lef logo percebeu que tinha a vantagem na negociação e manipulou Ellie para que assinasse um contrato monstruoso de servidão. Agora ela era sua mestra, uma garantia para que ele não se voltasse contra ela. Em troca,
Laf deixaria que ele ajudasse a criar seu filho. O dragão não se importava muito, desde que pudesse treinar a criança para se tornar um guerreiro capaz de acabar com sua vida. Um ano se passou. Eles alugaram uma casa em uma floresta montanhosa e o pequeno Dino já havia nascido. Ellie não conseguia acreditar que a criança tinha 11 meses. Não tinha nem dentes nem garras. O dragão até se perguntava se estava alimentando o menino corretamente. O que mais o frustrava era passar o tempo trocando fraldas em vez de ensiná-lo a lutar. Sabia que era necessário, então aceitava. Ele até cortou as garras para não machucar Dino. Enquanto o banhava, tentava mostrar algumas técnicas de combate, mas a criança estava muito mais interessada em brincar. Laf o repreendia por ensinar essas coisas a um bebê, mas ele não suportava, pois sua futura aposentadoria era o mais importante. A maga informou que suas finanças estavam complicadas e que precisariam encontrar trabalho. Ele também culpou o dragão por gastar demais em comida. Ele achava que estava em um nível muito alto para fazer trabalhos insignificantes para humanos. Além disso, seu contrato não o obrigava a ganhar dinheiro. Quando tentou protestar, Laf ordenou que ele se acalmasse. Na verdade, nunca esperou que ele conseguisse um emprego. Seu trabalho seria cuidar de Dino enquanto ela saía para procurar um. No dia seguinte, assim que Laf saiu de casa para procurar trabalho, ele ficou animado, pois finalmente poderia começar oficialmente o treinamento da criança. Dino acordou e estava pronto para iniciar seu programa de treinamento personalizado, cuidadosamente planejado pelo dragão. Ellie decidiu começar pela alimentação, preparando um monte de carne assada para o pequeno. Depois de experimentar, ele ficou emocionado ao pensar em toda a proteína que o menino iria receber. Quando Dino cravou o garfo para pegar um pedaço, ele até derramou lágrimas de emoção. Já podia imaginar o dia em que aquele garoto cresceria e acabaria com ele. No entanto, seus sonhos foram destruídos quando lembrou que Dino nem tinha dentes para mastigar carne. No final, o dragão decidiu seguir o plano de alimentação de Laf e dar leite em pó. Enquanto isso, Laf estava na cidade procurando emprego. Sua primeira parada foi em um guilda de magos. Embora tentasse manter a calma, estava preocupada com a ideia de que ele teria que cuidar de Dino todos os dias se conseguisse um emprego. Era a primeira vez que deixava o dragão e a criança sozinhos por tanto tempo. Tentou ignorar suas preocupações e foi para a entrevista. No entanto, a relação entre a entrevistadora e seu pássaro de estimação imediatamente a lembrou de seu próprio filho. Só de pensar em Dino, a ansiedade a invadiu. Incapaz de suportar, pulou pela janela, tomada por um impulso quase obsessivo de vê-lo novamente. Depois de um tempo, Laf conseguiu se acalmar e continuou sua busca por emprego. Sua próxima entrevista foi em outra guilda. Ao entrar no escritório do mestre da guilda, o encontrou preparando café. Tudo parecia estranho, pois o homem era musculoso demais para ser um mago. De repente, o mestre da guilda quebrou a xícara ao usar magia de fortalecimento físico demais, derramando café quente sobre Laf. Ao observar seus enormes braços, ela imediatamente lembrou de todas as vezes em que o dragão perdera o controle de sua força e destruía coisas. Entrou em pânico ao imaginar que um dia poderia acidentalmente esmagar Dino, então saiu correndo da entrevista. Mais uma vez, conseguiu recuperar a compostura e se dirigiu à sua última oportunidade, a guilda do Dr. Magus Cole. Era o último lugar contratando novos membros, então estava determinada a conseguir a vaga. Laf entrou no escritório do mestre da guilda, José. O ambiente estava incrivelmente iluminado porque a luz do sol refletia em sua cabeça completamente calva. Ele perdeu instantaneamente 10 pontos ao confundir José com um monge. E, tentando consertar a situação, acabou dizendo que seu penteado era incrível. José era conhecido como Mago Frio e tinha fama de ser um entrevistador implacável. Ele usava essa tática para detectar candidatos fracos. Achava que os aspirantes nervosos perdiam a compostura por causa de seu olhar intimidador, e como Laf não conseguia olhar nos olhos dele, acreditou que estava funcionando. O que José não sabia era que a verdadeira razão era sua cabeça calva brilhante. Era tão reluzente que o girassol em seu escritório preferia se orientar para a cabeça dele em vez de olhar para o sol. José quis saber em que tipo de magia ele era mais competente.
Laffy finalmente saiu de seu transe e respondeu que se especializava em magia curativa. Isso alegrou o mestre do Grêmio, pois eles estavam precisando de magos curandeiros. Então, pediu uma demonstração, fez um pequeno corte em um dedo e pediu que ela o curasse. Laffy reuniu uma quantidade impressionante de energia mágica, mas o pólen dos girassóis a fez espirrar. O feitiço saiu disparado na direção errada e atingiu diretamente a cabeça de José. Para surpresa de todos, seu cabelo cresceu instantaneamente. O girassol girou de volta para a janela. Laffy se desculpou imediatamente, convencida de que havia arruinado a prova. Enquanto isso, ele havia passado para o próximo capítulo de seu manual de treinamento. Para conseguir a armadura do guerreiro Adino, ele pediu a um comerciante que fizesse uma armadura para o garoto. No entanto, após testar sua resistência ao fogo e impactos, concluiu que era muito ruim e a descartou. Então, decidiu fazer uma nova usando suas próprias escamas. Ele se lembrou que Laffy sempre insistia que a pele delicada de Adino deveria estar protegida o tempo todo. Por isso, envolveu o pequeno em um traje acolchoado antes de colocar a armadura. Depois, fez uma demonstração de combate para que Dino assistisse, mas a técnica atravessou o teto e fez um enorme buraco. Ele decidiu levar o menino para fora e mostrar a técnica da lança do dragão ascendente. Dino também quis tentar, mas mal conseguiu se esticar para pegar um de seus brinquedos e acabou caindo no chão. Ele correu imediatamente para ajudá-lo. Quando o levantou, percebeu que sua temperatura corporal estava anormalmente alta. O dragão nunca lembrava de ter ficado doente na infância, então não sabia o que fazer. Entrou em pânico e saiu correndo para a cidade gritando por ajuda. Infelizmente, seus gritos ecoaram pela floresta e chamaram a atenção da avó Helga, uma caçadora de demônios de alto nível. Ele mal conseguiu desviar de uma flecha que ela disparou e a idosa exigiu que ele entregasse o menino. No entanto, Helga logo percebeu que o dragão não estava sequestrando o pequeno, mas sim protegendo-o. Então, pediu que o seguisse, garantindo que poderia ajudar. A tensão entre os dois desapareceu instantaneamente. Uma vez em casa, Helga examinou cuidadosamente Dino. Após a revisão, descobriu que os sintomas eram causados por uma alergia ao pólen. Para aliviar, preparou uma sopa especial de repolho. No dia seguinte, a festa estava tendo um sonho maravilhoso. Nele, Pose implorava para que ela se tornasse uma maga de batalha e assumisse a liderança do Grêmio. Infelizmente, a fantasia terminou quando o despertador tocou. Tão frustrada que estava, quebrou-o com um golpe, e seu grito foi tão alto que quase fez a casa tremer. Ela havia dormido demais porque voltou tarde na noite anterior. Ele preparou o café da manhã enquanto ela reclamava que chegaria atrasada no seu primeiro dia de trabalho. Também estava desapontada porque queria ser escolhida como maga de batalha, já que esses cargos eram muito melhor remunerados. Por um momento, ficar em casa parecia melhor, mas ele precisava que ela saísse. Queria consertar o buraco que fez no teto sem que ela descobrisse. Sua improvisada reparação desmoronou quando Laffy bateu a mesa com sua xícara. Mesmo assim, ainda tinha 15 minutos para chegar ao trabalho, então decidiu levá-la voando. Antes pararam na casa da Helga para deixar o Deno. Laffy ficou surpresa ao descobrir que havia outra casa atrás da dela, mas ficou ainda mais horrorizada ao ver que ele entregava seu filho a uma velha desconhecida. O dragão a pegou nos braços e saiu voando, prometendo explicar tudo durante o trajeto. Então, ele contou como a Helga diagnosticou e tratou a alergia ao pólen do Dino. Por fim, ele a tranquilizou, garantindo que seu filho estava em boas mãos. Isso lhe deu a chance de apreciar as vistas magníficas daquela altura. Laffy não podia causar alvoroço na cidade por causa da presença do dragão, então lançou um feitiço de invisibilidade sobre ele. Todos pensaram que Laffy estava voando por sua própria magia, e ficaram impressionados. Até o mago musculoso lamentou não ter insistido mais para recrutá-la. Luffy aproveitou toda a atenção, até posou para as fotos que as pessoas estavam tirando. Ele a deixou na varanda do Guilda, e ela acabou vomitando por causa do enjoo da viagem, mas mesmo assim fez sinal para o dragão ir embora antes que alguém o visse. Esperava que ninguém notasse que chegou alguns minutos atrasada. José percebeu, mas não se importou. Para ele, era normal que a protagonista fizesse uma grande entrada triunfal no final.
O mestre da guilda mostrou as instalações enquanto contava a história de 70 anos de calvície da organização. O principal objetivo da guilda era combater demônios e proteger a humanidade. Embora vivessem em tempos de paz, continuavam treinando com dedicação. Eles até visitaram o esquadrão de elite de magos brancos, cujos enormes talentos mantinham as forças das trevas à distância. Leffy ficou impressionada com seus esforços. No entanto, José ainda queria mostrar a ela o lugar onde realmente trabalharia. Afinal, o que acabara de ver a convenceu de que aquele departamento se tornaria a seção mais importante da guilda. Leffy entendia que precisava melhorar muito se quisesse se tornar uma maga de batalha profissional. Então, o mestre da guilda a levou ao recém-criado Departamento Especial de Curas. Ele havia sido fundado especialmente levando em conta suas habilidades. Assim que entrou e viu um mar de cabeças brilhantes e carecas, compreendeu imediatamente qual seria sua missão. Seu trabalho consistia em devolver-lhes o cabelo. Leffy trabalhou sem descanso e, ao final do dia, conseguiu que todas as pessoas na sala recuperassem suas madeixas. Ela se sentiu feliz ao ver que seus talentos mágicos estavam ajudando tantas pessoas. No entanto, no fundo, ainda desejava estar na linha de frente lutando contra demônios. Enquanto isso, em casa, ele já havia colocado Dino para dormir e limparam tudo após um dia intenso de treinamento. Ao terminar seu dia, Leffy decidiu contemplar o pôr do sol. José se juntou a ela na varanda com 2 xícaras de café, enquanto observavam o horizonte. Leffy confessou que se sentia inferior aos magos de batalha, mas o mestre da guilda pensava exatamente o contrário. Para ele, ela era a maga mais impressionante de todas. Apontou para vários membros da guilda e mostrou como recuperar o cabelo devolveu a confiança a muitos homens. Depois pediu que ela valorizasse mais a magia curativa. Suas palavras foram reconfortantes e a animaram. Mesmo assim, Leffy era muito prática quando se tratava de dinheiro. Então aproveitou para mencionar todas as horas extras que trabalhou naquele dia. Mais tarde, ao chegar em casa, encontrou uma mesa farta cheia de comida. No entanto, lembrou a ele que precisavam economizar. Então limitaram as refeições a no máximo 3 por dia. Ele insistiu que cada uma delas deveria conter fontes de proteína caras. Como era de se esperar, acabou sendo repreendido. Enquanto isso, ele e Helga perceberam uma presença sombria na floresta. Ele voltou a se concentrar no teto que havia consertado, usando um de seus guias sobre criação de crianças. O que ele não sabia era que aquela presença sombria pertencia ao Bear, um de seus antigos companheiros, que havia conseguido encontrá-lo graças ao faro de seu cachorro Noir. No dia seguinte, Helga saiu para caçar. Após uma intensa perseguição, conseguiu derrubar um tigre com uma de suas flechas. Enquanto carregava o trenó com sua presa, Helga sentiu uma presença atrás dela. A velha pegou um galho do chão e o lançou contra a árvore, onde suspeitava que quem a observava estava escondido. O galho atravessou o tronco, deixando um enorme buraco. No entanto, nada se moveu. No fim, concluiu que provavelmente era apenas sua imaginação e continuou a pegar sua presa. Enquanto isso, na casa dele, começaram a encontrar animais abandonados na porta. Como não eram pessoas que rejeitavam comida de graça, simplesmente cozinharam e comeram. Com o passar dos dias, a quantidade de carne continuou a aumentar até se tornar excessiva. Finalmente, descobriram o responsável ao ver Helga deixando o tigre que havia caçado na frente de sua casa. Leffy decidiu enfrentar a velha, pois o excesso de comida estava começando a alterar completamente sua rotina. No entanto, toda a sua coragem desapareceu quando chegou à casa vizinha, e foi a própria Helga quem abriu a porta. A maga ficou tão nervosa que a faca de açougueiro que trouxe para se sentir segura caiu de suas mãos. Entrou em pânico, pensando que a velha interpretaria aquilo como uma ameaça. Para sua surpresa, Helga simplesmente a convidou a entrar. Leffy se sentou, e estava tão nervosa que praticamente leu um discurso preparado onde expressou suas preocupações. Agradeceu pela carne e tentou sair o mais rápido possível, mas Helga não a deixou ir. A velha queria ver Dino. Quando trouxeram o pequeno, Helga ficou encantada. Passou o tempo brincando com ele e parecia aproveitar cada segundo.
Dino também se apegar rapidamente a ela. O ambiente quente e acolhedor da casa fez com que Laf começasse a se sentir sonolenta. Entre o conforto do lugar e o cansaço acumulado, adormeceu em questão de minutos. Quando acordou, estava deitada em um sofá com um cobertor sobre ela. Ao seu lado, havia uma xícara de chá quente acompanhada de biscoitos. Aquela cena a lembrou da primeira vez que conheceu seu pai adotivo, que também lhe ofereceu uma xícara de chá quente. Seus pensamentos foram interrompidos quando Helgar voltou carregando Dino, que estava profundamente dormindo. Pela roupa estranha e divertida que usava, era evidente que a velha se esforçou muito para entretê-lo. Então, Laf viu uma foto na parede, onde Helga estava ao lado de uma jovem. A velha explicou que era sua filha. Pela forma como falava dela, Laf assumiu que ela havia falecido. Imediatamente, chegou a outra conclusão. Pensou que toda a carne que Helga deixava na sua porta não era realmente para Dino, mas para ela. Acreditou que a velha via nela um reflexo de sua filha, e em parte estava certa. O que Laf não sabia era que Helga também ouvira suas queixas sobre os problemas com a comida, e decidiu ajudá-los à sua maneira. Nesse momento, Dino acordou e começou a procurar sua mãe. Helga o entregou carinhosamente a Laf. Enquanto isso, ele começou a se preocupar porque ele e Dino estavam fora de casa há muito tempo. Inquieto, foi direto para a casa de Helga, entrou de forma tão brusca que acabou quebrando a porta. Assim que chegou, começou a reclamar por manter a criança acordada até tão tarde. Segundo ele, isso poderia afetar negativamente o crescimento de Dino. Laf deu um soco em seu estômago por ter quebrado a porta da velha. Depois se desculpou em seu nome e garantiu a Helga que ele se encarregaria de consertá-la. Ao observar a interação deles, Helga percebeu que ambos se davam bem. A velha se apresentou formalmente e disse que poderiam levar Dino para brincar quando quisessem. Antes de ir embora, Laf ofereceu suas condolências pela suposta perda de sua filha. No entanto, Helga esclareceu que sua filha ainda estava viva. Ela explicou que o pai da menina veio buscá-la porque ela não era adequada para o rigoroso treinamento de caçadores de demônios. Laf se sentiu envergonhada por ter tirado conclusões tão precipitadas. Helga também ofereceu mais carne, mas desta vez recusaram gentilmente, pois tinham comida suficiente em casa. Depois de se despedir, Laf voltou rapidamente para descansar. Ele, por outro lado, teve que ficar para consertar a porta. Enquanto trabalhava, Helga comentou que sabia que ele também havia percebido a presença sombria que rondava a floresta. Por isso, ela aconselhou que, ao voltar para casa, ele fechasse bem as portas e mantivesse as cortinas fechadas. Isso o deixou alerta. Pensando que Laf e Dino estavam sozinhos em casa, ele terminou a reparação rapidamente e saiu correndo de volta. Infelizmente, ele chegou tarde demais. Bear já estava dentro da casa quando Laf e Dino voltaram. Ao vê-lo, Laf imediatamente adotou uma postura defensiva, lembrando que havia aprendido magia para proteger sua família, assim como seu pai adotivo. A energia sombria que emanava dele era aterrorizante. Além disso, suspeitava que ele tinha vindo por causa de Dino. Com um estalar de dedos, o esqueleto acendeu as luzes da casa. Ao observar Laf, percebeu que ela era uma maga muito talentosa devido à enorme quantidade de poder mágico que possuía. Embora tenha se sentido levemente lisonjeada pelo elogio de um demônio, tentou não baixar a guarda, caso fosse uma tática para distraí-la. Beard notou que ela estava preocupada com Dino, que havia começado a chorar. Por isso, permitiu que ela colocasse o menino para dormir antes de continuar a conversa. Laf aceitou e pediu que ele esperasse. No entanto, acomodar Dino levou mais tempo do que o esperado. Beard começou a ficar impaciente quando finalmente o pequeno adormeceu. O esqueleto os transportou para uma área na floresta. Na verdade, Laf havia provocado deliberadamente aquela situação. Sua intenção era forçá-lo a gastar mana antes de começar a luta. Sem perder tempo, lançou um poderoso feitiço explosivo. Ver bloqueou com absoluta facilidade. Ela continuou atacando sem descanso. As explosões iluminaram toda a floresta. Seus efeitos foram tão visíveis que, quando ele chegou em casa, viu de longe. De tão longe que estava, pensou que eram apenas fogos de artifício. Enquanto isso,
Bear tentava convencer Laffy a se acalmar e ouvir o que tinha a dizer, mas ela já estava completamente em modo de batalha. Com um sorriso entusiasmado, liberou um feitiço explosivo ainda mais poderoso. Ver ficou impressionado com a magnitude de sua magia. Mesmo assim, neutralizou o ataque sem esforço. Laffy não conseguia acreditar, nem entendia por que o esqueleto parecia tão preocupado com o desgaste que estava sofrendo ao usar tanta magia. Nem porque ele apontava que seu último feitiço poderia ter destruído grande parte da floresta. Finalmente percebeu algo preocupante. Havia ficado sem mana. Tentou chamá-lo para pedir ajuda, mas então lembrou que já havia usado as 3 ordens diárias permitidas pelo contrato que mantinha o dragão sob controle. Agora que finalmente ela havia se acalmado, Ver decidiu se apresentar formalmente. Ele revelou que era um dos 4 guardiões do Rei Demônio, e que estava ali por uma única razão. Estava procurando por ele. Quando Laffy confirmou que Beard não estava interessado em fazer mal ao menino, todos voltaram para casa para conversar. Enquanto isso, ele brincava com Noir, o cachorro de Beard, e aproveitou para defender a honestidade do esqueleto. Segundo ele, quem cuidava de seu animal de estimação não poderia ser uma má pessoa. Durante a conversa, Bear explicou que uma de suas missões como guardião era encontrar candidatos dignos de se tornarem guerreiros capazes de enfrentar o Rei Demônio. Para isso, ele havia investido todas as suas economias e mais de 100 anos de trabalho na criação da ferramenta de detecção mais poderosa do mundo. Era um dispositivo tão avançado que podia analisar cada pessoa do planeta e determinar seu potencial. No entanto, essa obra se perdeu em um acidente. O Rei Demônio, querendo recompensá-lo por seu trabalho duro, decidiu surpreendê-lo construindo uma nova casa, mas durante o processo, Verbro foi destruído. Como resultado, Ver ficou arruinado e sem lar, por isso veio à procura dele. Esperava que pudesse lhe dar abrigo. No entanto, o dragão lembrou que ele nem era dono da casa. Também vivia sob o teto do Aff. Ver então direcionou sua atenção para o verdadeiro suporte econômico daquele lar. Ele a elogiou por suas habilidades e pediu permissão para ficar um tempo. Ele até se ofereceu para cuidar de todas as tarefas domésticas. Laffy adorou a proposta. Enquanto falava, Ver viu a arma sagrada e ficou completamente surpreso. Sua surpresa aumentou ainda mais ao descobrir que ele podia segurá-la. Demônios não deveriam ser capazes de tocar uma relíquia desse tipo. Ele explicou que a espada estava descarregada. Pelo que parece, a espada sagrada funcionava com uma pedra de energia especial que servia para recarregá-la. Essa pedra, inclusive, podia se transformar em um chaveiro para transportá-la facilmente. Laffy não conseguia acreditar que o herói falecido nunca soubesse algo tão básico sobre sua própria arma. Então Ver perguntou onde estava o herói. Ao observar as expressões de todos, começou a suspeitar da verdade. Logo confirmou seus piores medos. O herói havia morrido. Essa notícia o devastou. Ele havia passado um século inteiro procurando por ele. 100 anos de esforço haviam sido desperdiçados. Ele tentou animá-lo, apresentou Dino como o próximo candidato. Afinal, ele era o filho do herói. O dragão estava convencido de que, com o treinamento adequado, a espada sagrada o aceitaria como seu novo portador. Ver, no entanto, expressou uma preocupação razoável. O Rei Demônio poderia ressuscitar completamente enquanto Dino ainda fosse uma criança, e uma criança nunca teria chances contra uma entidade tão antiga e poderosa. Ele não compartilhava dessa opinião. Acreditava que a diferença de idade não importava, desde que o treinamento fosse rigoroso o suficiente. Tanto Vern quanto Luffy se opuseram a essa ideia. Depois de conhecer vários guardiões demoníacos, Laffy chegou à conclusão de que talvez o conflito entre demônios e humanos pudesse ser resolvido por meio do diálogo com o Rei Demônio. Ele ainda estava convencido de que Dino cresceria para se tornar um grande guerreiro. Isso acabou irritando Laffy. Ela sabia perfeitamente que todo aquele plano tinha um único objetivo. Ele só queria garantir uma morte honrosa para poder desfrutar de sua sonhada aposentadoria. Como Ver desejava ficar na casa, decidiu apoiar a postura de Laffy. Mesmo assim, também se ofereceu para ajudar no treinamento de Dino. Lembrou que o Rei Demônio havia prometido restaurar as memórias de sua vida anterior, se conseguisse encontrar o guerreiro destinado. Antes de se tornar um Lich, ele teve outra existência,
mas já não se lembrava de nada dela. Por isso estava tão obcecado em cumprir sua missão. A partir daquele momento, Ver passou a ser oficialmente o novo empregado doméstico da casa. Embora não estivesse totalmente satisfeito, o incomodava bastante que ele estivesse dormindo enquanto ele fazia a maior parte do trabalho. Depois de tudo, haviam concordado em dividir as tarefas igualmente. A situação piorava cada vez que ele observava Dino. Por mais que tentasse se convencer, o pequeno não parecia exatamente alguém destinado a derrotar o Rei Demônio. Mas Ver tinha suas próprias razões para seguir em frente. Mais do que a vitória contra o Rei Demônio ou o futuro da humanidade, o que realmente desejava era recuperar as memórias que havia perdido. Enquanto Ver estava imerso em seus pensamentos, Laffy passou rapidamente e se dirigiu à porta onde estava Helga. A velha caçadora de demônios queria saber por que um Lich estava vivendo com eles. Quando Laffy estava prestes a apresentá-lo formalmente, Ver reagiu imediatamente e pulou pela janela mais próxima para se esconder. Foi então que se revelou que ele era a presença misteriosa que Helga havia detectado anteriormente na floresta. Na verdade, ele estava escondido atrás de uma árvore onde ela lançou aquele galho que atravessou o tronco. O poder de Helga foi tão aterrador que Berg decidiu que aquela casa não era segura. Por isso, ele decidiu ir embora e continuar sua busca por alguém digno de ser o próximo herói. Usando o teletransporte, ele chegou à cidade e assumiu uma aparência humana. Sua primeira parada foi no Guilda de Aventureiros. Queria encontrar alguém forte o suficiente para derrotar o Rei Demônio. Achou engraçado o pedido. Afinal, viviam em uma época de paz e praticamente ninguém precisava de heróis ou guerreiros lendários. No entanto, a atitude do funcionário mudou quando Ver jogou uma bolsa cheia de moedas sobre o balcão. O homem mostrou um registro com vários candidatos promissores e explicou as habilidades de cada um. Ver ficou interessado e pediu para conhecê-los, mas quando o recepcionista examinou as moedas, percebeu que eram peças extremamente antigas e sem valor comercial. Irritado com a perda de tempo, ele expulsou o Lich da guilda. Por sorte, Berge havia copiado todas as descrições importantes. O primeiro candidato era um espadachim invicto, que sempre aceitava desafios, então encontrá-lo não foi difícil. Logo, uma multidão se reuniu para assistir ao combate. O desafiante lançou seu ataque. No entanto, a espada foi parada pelo próprio peito do campeão, com um simples movimento de dedos. O espadachim desarmou seu oponente. A vibração do impacto foi tão forte que o desafiante desmaiou. As admiradoras presentes explodiram em aplausos e gritos de emoção. O espadachim começou a posar para fotos e a se comportar como uma celebridade de circo. Verno ficou impressionado com aquele espetáculo, mas o descartou imediatamente como candidato. Depois, foi observar algumas famosas magas gêmeas durante seus treinos. À primeira vista, pareciam ter enormes reservas de energia mágica, mas sua capacidade destrutiva foi decepcionante. Então, também as descartou. Sua última esperança era um guerreiro que estava realizando um treinamento extremamente avançado. Ao contrário dos anteriores, esse homem reunia muitas características ideais para se tornar um herói. Ver ficou tão empolgado que se tornou seu fã número 1. O guerreiro percebeu que estava sendo observado e ordenou que ele saísse do esconderijo. Ver aproveitou a situação para testar sua personalidade, fingindo ser um fã entusiasmado. O homem rejeitou a atenção imediatamente, mas então desmaiou de nervoso. Ele era tímido demais. Ver ficou devastado. Parecia impossível encontrar alguém digno de enfrentar o Rei Demônio. Então, lembrou-se da experiência de quase morte que teve quando Helga quase o pegou no bosque. Isso o fez perceber que talvez Helga fosse a candidata perfeita. Decidiu segui-la enquanto patrulhava a área. Durante o percurso, viu-a enterrando restos de demônios que morreram há muitos anos. Intrigado, decidiu ajudá-la. Foi então que Helga contou a história daquele lugar. Há muito tempo, era um assentamento onde súcubos e humanos conviviam pacificamente. Infelizmente, tudo foi destruído quando o plano maligno de certa pessoa teve sucesso. Ver tinha dificuldade em acreditar que humanos e demônios pudessem viver juntos em harmonia. Helga então apontou o exemplo mais evidente. Ele, Laffy e Dino. Uma família formada por membros de ambas as raças que conviviam sob o mesmo teto.
As palavras da anciana impactaram profundamente o Lich. Convencido de ter encontrado a pessoa certa, ele implorou que ela enfrentasse o Rei Demônio quando ele ressuscitasse. Ela rejeitou a proposta. Ela explicou que precisava buscar outra pessoa, pois não tinha o fator especial que um verdadeiro herói precisa. Enquanto isso, em casa, ele estava furioso. Ver havia desaparecido e todas as tarefas ficaram para ele. Além disso, a temporada de chuvas chegou com tudo. O teto da casa tinha tantas goteiras que, segundo ele, filtrava mais informações que um espião. Ele se dedicou a secar todas as coisas que molharam enquanto ajudava nas reparações. Ele encontrou uma foto com seu pai adotivo. Ao vê-la, ficou curioso para saber mais sobre o homem que o criou. Ele estava confuso, então explicou o que significava a adoção. Ao ouvir isso, o dragão percebeu que sua situação com Dino era bem parecida. Na verdade, começou a pensar que o menino deveria chamá-lo de papai. Ela não estava nada convencida dessa ideia. Nesse momento, alguém bateu à porta. Ao abrir, encontrou um demônio rã chamado Karn. Desde o instante em que se apresentou, sentiu que havia algo familiar nele. Ele apareceu ao ouvir o barulho e ficou completamente surpreso. Karn era seu pai. O convidaram a entrar e, assim que se acomodou, tirou uma foto dele quando era bebê. Veio para entregar parte da colheita de batatas. Também aproveitou para reclamar um pouco, pois seu filho havia se mudado sem avisar a nova direção. Carl conseguiu encontrá-lo graças à sua cachorrinha Alba. Ela espalhou a notícia entre os animais da região e Noir respondeu. Infelizmente para Noir, ele ainda estava completamente apaixonado por Alba, enquanto ela não demonstrava o menor interesse. Carl ficou encantado ao ver que seu filho formou uma família, e até parabenizou Laffy pelo esforço em manter o lar. A maga tentou explicar educadamente que ele havia entendido mal a situação, mas ele se ofendeu. Não gostou que seu pai atribuísse todo o mérito a Laufey, já que ele também trabalhava duro em casa. Por isso, convidou Carl a ficar alguns dias para que pudesse ver pessoalmente quanto ajudava. Carl aceitou feliz. Além disso, isso lhe daria a oportunidade de transmitir as tradições familiares sobre como ser um bom pai. O velho estava animado para ensinar e ele estava igualmente animado para aprender. A primeira lição foi simples. Um bom pai deve garantir que sua família tenha condições de vida adequadas. Ele levou Carl para inspecionar toda a casa. A principal preocupação era o teto, que ainda tinha problemas por causa das chuvas. No dia seguinte, o clima melhorou e ele começou a trabalhar. Helga forneceu a madeira necessária para as reparações. Carl observou o estado do teto e comentou que aquele trabalho deveria ter sido feito antes do início da temporada de chuvas. Claro, todos tinham uma desculpa para não ajudar, então se sentaram para descansar enquanto viam derrubar o velho teto e construir um novo completamente sozinho. Ainda assim, Carl estava um pouco preocupado. Sentia que seu filho estava se tornando muito doméstico em comparação com seus ancestrais ferozes. Laffy discordou, garantindo que ele ainda era tão selvagem como sempre. Por exemplo, usava sua força absurda para mover todos os móveis quando limpava a casa. Carl achava que um dragão deveria se dedicar a tarefas mais duras, como caçar, derrubar árvores ou ser o responsável financeiramente pela família. Laffy lembrou que seu trabalho como curandeira era bem remunerado e não era muito cansativo. Além disso, Helga cuidava da maior parte da casa e da derrubada, pois passavam grande parte do tempo na floresta. Ele também destacou o quanto adorava Dino por causa dos cuidados que lhe dava todos os dias. Ver apoiou completamente suas palavras. Acrescentou que, ultimamente, era o dragão quem realizava a maior parte das tarefas domésticas. Nesse momento, ele interrompeu a conversa para anunciar que havia terminado o novo telhado. Só faltava pintá-lo. Todos ficaram impressionados com o resultado e se juntaram a ele para dar a camada final de tinta. Ao final do dia, Carl já tinha visto tudo o que precisava e deu sua aprovação oficial. No entanto, ele precisava voltar para casa porque não queria perder a viagem anual de carro dos anciãos do clã Dragão. Enquanto isso, Noir continuava tentando conquistar Alba, mas sem sucesso. Mais tarde, naquela mesma noite, começou a chover de novo, mas dessa vez não apareceu nenhuma goteira.
Enquanto ouvia a chuva caindo sobre o novo telhado, Laf começou a se perguntar se poderia considerar Dino como parte de sua família. E então algo inesperado aconteceu. Um dia, todos os habitantes da casa se reuniram ao redor de Dino, completamente confusos. Eles estavam convencidos de que tinham ouvido o pequeno pronunciar uma palavra pela primeira vez. Papai, pareceu dizer Dino. O pequeno não repetiu a palavra, então todos voltaram às suas atividades. No entanto, logo depois, ele emitiu outro som. Os três adultos se viraram ao mesmo tempo, completamente surpresos. Ele correu em direção a Dino, convencido de que a criança acabara de chamá-lo de papai. Laf, por outro lado, não estava convencida. Para ela, seu filho estava apenas fazendo barulhos aleatórios. Além disso, aproveitou a oportunidade para deixar algo muito claro. Dino não se tornaria um guerreiro. Ele cresceria e viveria como um cidadão comum. Ele imediatamente lembrou do contrato que haviam assinado, que permitia criá-lo para se tornar o próximo herói. Mas Laf respondeu que o acordo também estabelecia que ela teria a última palavra sobre o futuro de seu filho. Ver observou a discussão e chegou a uma conclusão imediata. Ele havia sido completamente enganado naquela negociação. Nesse momento, Helga apareceu. A anciã interveio para lembrá-los de que, no final, a decisão caberia ao próprio Dino quando ele fosse mais velho. Depois, mencionou uma antiga tradição de seu reino. Durante o primeiro aniversário de uma criança, era realizada uma cerimônia especial, onde eram colocados diferentes objetos à frente do pequeno e se observava qual ele escolhia. Segundo a crença popular, essa escolha revelava seus talentos e interesses naturais. Depois, os pais deviam ajudá-lo a desenvolver essas habilidades. Como o aniversário de Dino estava muito próximo, Helga sugeriu que ele participasse da tradição. Após explicar o ritual, perguntou aos outros o que eles haviam escolhido quando eram crianças. Ele não pôde responder. Sua cultura não praticava algo parecido. Ver também não sabia a resposta. Havia perdido todas as suas memórias. E Laf nunca teve a oportunidade de participar, pois cresceu sendo órfã. Mais tarde, a caminho do trabalho, Laf caminhava desanimada, sentindo que não podia dedicar a seu filho todo o tempo que desejava, e se enfurecia ao pensar que as primeiras palavras de Dino poderiam não ser mamãe, e, pior ainda, imaginava ele influenciando o garoto para se tornar um guerreiro. Seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu várias mulheres conversando na rua. Elas comentavam os rumores sobre a derrota do herói e seu grupo, pelas forças do Rei Demônio. Muitas pessoas começavam a se perguntar se isso significava o fim da Era de Paz. Laf, completamente frustrada, soltou apenas um grito. Quando chegou ao trabalho, continuou devolvendo o cabelo aos seus pacientes. No entanto, estava tão alterada que realizava os tratamentos com um olhar inquietante. Seu último paciente do dia ficou bastante assustado. Enquanto isso, José guiava vários mestres do Grêmio visitantes pelas instalações. Com orgulho, apresentou Laf como a diretora do Departamento Especial de Curas. Mas assim que a viu, notou que algo não estava bem. Ao observar seu estado de ânimo, quis saber o que estava acontecendo. Depois de ouvir sua história, os mestres do Grêmio compartilharam suas opiniões. Explicaram que a criação de uma criança não dependia apenas da família. As pessoas ao seu redor também desempenhavam um papel importante. As interações com amigos, vizinhos e outros adultos ajudavam a formar habilidades sociais. José então teve uma ideia. Sugeriu organizar uma festa de aniversário para Dino. Seria uma excelente oportunidade para ampliar seu círculo social desde cedo. Os outros mestres concordaram e Lafi se sentiu orgulhosa por se preocupar tanto com o futuro do filho. A conversa logo se voltou para a organização da festa perfeita. E o que mais queriam eram muitos convidados, uma roupa nova para o aniversariante e comida deliciosa. Por um momento ela se sentiu melhor, mas tudo mudou quando José comentou que as primeiras palavras da filha dele foram papai. Essa revelação a devastou. Em sua mente, surgiu uma cena aterradora. Dino a abandonando para ir com ele enfrentar o Rei Demônio como um grande herói. Laf não ia deixar isso acontecer, então avisou ao chefe que a partir de agora trabalharia meio período, mas esperava continuar recebendo o salário de período integral. Enquanto isso, ele e Ver estavam animados.
imaginando que poderiam alcançar seus objetivos através de Laffy e Dino. No entanto, seus planos foram interrompidos quando Laffy voltou carregando uma enorme quantidade de itens caros para o aniversário de Dino. Juntos, começaram a decorar a casa e preparar o espaço externo onde a festa aconteceria. Ele e Ver protestaram ao descobrir que Laffy não queria convidá-los oficialmente. Muitos conhecidos dela estariam presentes, e ela temia que a complicada relação entre humanos e demônios causasse problemas. Para resolver isso, Ver usou sua magia e deu a eles uma aparência humana. Laffy ficou surpresa ao ver como estavam bem. Pareciam pessoas normais e muito apresentáveis. Mais tarde, Dino experimentou sua roupa de aniversário, mas se sentiu desconfortável com a gravata borboleta. Ele insistiu que deveriam tirá-la. Para ele, o conforto do menino era mais importante que a aparência. Isso gerou uma forte discussão entre ele e Laffy. Diante da situação, Ver decidiu levar Dino para passear e entretê-lo, enquanto os cuidadores resolviam o problema. Finalmente, chegou o tão esperado dia do primeiro aniversário de Dino. Tudo estava pronto. Laffy estava satisfeita com a decoração, mas Ver apontou um problema. Nenhum convidado havia chegado. A razão era simples. Uma forte tempestade se formava do lado de fora. Laffy tentou se manter otimista, acreditando que os convidados apareceriam, pois havia levantado uma barreira mágica ao redor da casa para protegê-la da chuva. Enquanto esperava, lembrou-se de como foram solitários seus próprios aniversários na infância. Ela não queria que seu filho sentisse a mesma tristeza. A frustração a dominou. Começou a descarregar sua raiva sobre ele e ordenou que retirasse todas as decorações, convencida de que ninguém viria. Dino começou a chorar ao sentir a tensão no ar, mas então algo inesperado aconteceu. José apareceu repentinamente através de um portal. Ver ficou impressionado, afinal, a magia de teletransporte era extremamente avançada. José respondeu com orgulho que era um dos magos mais poderosos do reino. A realidade era bem menos espetacular. Na verdade, ele não sabia usar magia de transporte. Quando decidiu ficar em casa por causa do mau tempo, Helga atirou uma flecha com um pergaminho de teletransporte preso a ela. Graças a esse objeto, ele conseguiu chegar diretamente à festa. Laffy ofereceu um assento e serviu uma xícara de chá enquanto esperavam os outros convidados. Pouco depois, mais pessoas começaram a chegar. Os outros mestres do Grêmio conseguiram chegar graças à nova estrada de concreto recém-construída. Parece que Helga trabalhou sem parar para garantir que todos pudessem vir. O mago musculoso ficou encantado com Dino e não parava de comentar o quão adorável ele era. Em pouco tempo, a celebração ficou cheia de gente. A casa estava repleta de convidados para comemorar o primeiro aniversário do menino. Durante a festa, José confundiu ele com o marido da Laffy. Ela se apressou em corrigir, e então apresentou oficialmente ele e Ver como seus assistentes. Chegou o momento da cerimônia tradicional. Dino foi colocado em frente a uma mesa cheia de objetos diferentes. José e vários convidados adicionaram mais alguns itens. No entanto, havia coisas demais. O pequeno se sentiu sobrecarregado e, finalmente, começou a chorar. Ele reagiu imediatamente. Pegou Dino no colo, afastou-o daquela pressão e o levou para descansar. Uma vez dentro da casa, ele e Ver voltaram às suas verdadeiras formas. Enquanto observavam o menino dormir, Ver comentou que o primeiro aniversário de uma criança era, na verdade, uma festa para adultos. Ele não entendeu o que queria dizer. Então o Lich explicou que os seres humanos precisavam de companhia e laços sociais para se sentirem felizes. Também apontou que, se ele realmente quisesse treinar Dino no futuro, primeiro teria que aprender a entender melhor as pessoas. Enquanto isso, a festa do lado de fora chegava ao fim. Os últimos a ir embora foram os mestres do Grêmio. Todos se sentiam culpados por terem contribuído para que Dino se sentisse tão sobrecarregado. Laffy os assegurou que não era culpa deles. Pelo contrário, agradeceu sinceramente por terem comparecido. Além disso, quando os últimos convidados foram embora, a barreira mágica desapareceu. Então, toda a atenção acumulada durante o dia caiu sobre Laffy de uma vez. Ela apoiou a cabeça no ombro de Helga e começou a chorar. A anciã a ouviu pacientemente antes de dar um conselho.
Os pais costumam cometer erros, muitas vezes falham, precisamente porque tentam fazer tudo perfeito. A anciã a assegurou que ela era uma boa mãe porque amava profundamente seu filho. Também disse que estava fazendo um trabalho excelente. Segundo Helga, essa era precisamente a razão pela qual tantas pessoas vieram celebrar o aniversário. Todos queriam apoiar o pequeno porque apreciavam o esforço que Lafi fazia ao criá-lo. Aquelas palavras ajudaram a garota a se acalmar. Mais tarde, ela procurou ele para se desculpar. Reconheceu que tinha sido grossa e que durante toda a discussão se esqueceu de pensar no que realmente sentia. No início, ele ficou tentado a se gabar porque suas preocupações se mostraram corretas, mas logo percebeu que essa não era a reação adequada. Então também se desculpou por não ter lidado melhor com a situação. Logo, os dois terminaram discutindo em tom de brincadeira sobre quem tinha mais culpa. O barulho acordou Dino, que engatinhou até sua mãe e pronunciou uma palavra: mamãe. Lafi se encheu de felicidade. Finalmente tinha ouvido as primeiras palavras do filho. A surpresa foi ainda maior quando descobriu a verdade. Ele tinha ensinado a dizer mamãe porque sabia o quanto isso era importante para ela. Enquanto isso, Bernie e Helga ajudavam a limpar após a festa. Os cães se encarregaram de enterrar os objetos usados durante a cerimônia de aniversário. Com a chegada do inverno, Lafi começou a notar que algo estranho acontecia com ele. Ele parecia preocupado com algo. Estava tão distraído que um dia lhe entregou uma maçã quando ela tinha pedido outra coisa. Lafi achou que ele estava apenas cansado. Devolveu a maçã e pediu que ele a lavasse para que Dee não pudesse comê-la depois. Pouco depois, foi procurá-lo. Para sua absoluta surpresa, encontrou ele usando a máquina de lavar para limpar as maçãs. Aquilo confirmou que algo não estava certo. Intrigada, chamou Ver para observar o comportamento do dragão. Após analisar a situação, chegou a um diagnóstico inesperado. Ele estava sofrendo de depressão de pai que fica em casa. Mais tarde, os dois demônios observaram Deno enquanto brincava. Ele estava obcecado por uma coisa. O menino estava crescendo devagar demais. Lafi os interrompeu para avisar que o jantar estava pronto. Preparou todos os pratos favoritos do dragão, mas ele mal prestou atenção, não tinha apetite e saiu da mesa. Lafi se recusou a acreditar que um dos guardiões do Rei Demônio pudesse estar deprimido. No entanto, Verde estava reunindo provas. Finalmente, a convenceu a observá-lo em segredo. Então, descobriram o que realmente o preocupava. Ele tinha uma lista com todas as habilidades e etapas de crescimento que esperava que Dino alcançasse. Uma a uma, ele as riscava. O problema era que o menino ainda não havia cumprido muitas delas, e quanto mais revisava a lista, mais deprimido ficava. A situação piorou quando tentou reduzir suas expectativas, mesmo com coisas mais modestas. Dino ainda estava abaixo do que esperava. Naquela noite, Dino acordou assustado com a escuridão. Sem pensar, agarrou-se a Ver. Raf achou engraçado que seu filho não parecia ter medo de abraçar um esqueleto demoníaco. Ben acendeu as luzes e Dino sorriu imediatamente. Ao ver aquela cena, Lafi sentiu algo quente em seu coração. Por um instante, todos pareciam uma verdadeira família. Ver vê-lo tão preocupado fez Lafi querer ajudar. No entanto, logo depois, descobriu Liek tentando treinar Dino com a espada sagrada. Escandalizada, tirou a arma da mão do menino. Era muito perigosa. Ver comentou que achava estranho, pois o templo do Deus da Luz ainda não havia enviado ninguém para recuperar a espada. Lafi ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente admitiu a verdade. Nunca informou sobre a morte do herói, nem sobre a localização da espada sagrada. Enquanto isso, muito longe dali, no templo do Deus da Luz, outra conversa acontecia. O monge sem forma informou ao sumo sacerdote sobre uma situação preocupante. Já se passaram 2 anos desde a última vez que receberam um sinal da espada sagrada. O sacerdote idoso rapidamente chegou a uma conclusão. Os rumores provavelmente eram verdadeiros. O herói havia sido derrotado pelo dragão. Após refletir por alguns instantes, autorizou o monge sem forma a recuperar a espada. No entanto, impôs uma condição. Se descobrisse que o monge sem nome havia morrido, não deveria buscar vingança.
O sem-forma franziu a testa com evidente raiva ao imaginar que seu companheiro havia perdido a vida. A expressão em seu rosto deixou claro que pretendia ignorar completamente aquela ordem, e que se encontrasse o responsável, a vingança seria inevitável. O monge sem forma partiu acompanhado por um grupo de jovens monges. Sua primeira parada foi se encontrar com Neb, um sacerdote do salão errante. Neb era o portador da bússola sagrada, um dos artefatos divinos dados pelos deuses. Após ouvir a situação, aceitou ajudar imediatamente a localizar a espada sagrada. A bússola encontrou o objetivo rapidamente. No entanto, Neb insistiu que seguissem o caminho que ele recomendava. Sem forma se arrependeu quase instantaneamente de ter aceitado. O sacerdote os levou pelo caminho mais bonito e pitoresco possível. Infelizmente, também era o mais longo, complicado e cansativo. Após uma longa travessia, finalmente chegaram ao primeiro passo que levava ao castelo do Rei Demônio. Lá encontraram algo inesperado. O lugar estava completamente abandonado. Os monges mais jovens assumiram que o grupo do herói havia derrotado o dragão e continuaram, mas suas ilusões desmoronaram quando Neb revisou a bússola novamente. As espadas sagradas estavam na direção oposta. A busca continuou até que chegaram a um túmulo. Sem forma, viu o nome na lápide e paralisou. Era a tumba de seu companheiro, o monge sem nome. As lembranças voltaram imediatamente. Tempo atrás, tentou convencê-lo a não se juntar ao grupo do herói. Sem nome, já era idoso e não tinha mais a força de antes. No entanto, insistiu em cumprir seu dever até o fim. Agora, diante de sua tumba, sem forma, tremia de raiva. Só queria encontrar a espada e descobrir quem era o responsável. Graças à bússola, localizaram rapidamente a casa onde ela estava, entraram e vasculharam cada canto. Os jovens monges confirmaram que estava vazia. Um deles encontrou a espada sagrada pendurada na parede, como se fosse uma simples decoração. Isso fez com que Sem Forma começasse a chorar ao lembrar de seu amigo caído. Durante a inspeção, também encontraram a lança dele. Isso reforçou uma conclusão terrível. Acreditaram que o dragão havia acabado com todo o grupo do herói. Um dos monges veteranos então lembrou das ordens do sumo sacerdote. A missão era recuperar a espada sagrada e voltar, nada mais. Mas Sem Forma já não pensava com clareza. A ira havia tomado conta. Ele ordenou a Neve que usasse a bússola para encontrar o dragão e exigiu a rota mais curta. Enquanto isso, a peculiar família havia saído para uma excursão nas montanhas. Laf esperava que a mudança de ambiente o ajudasse a se recuperar emocionalmente. Durante a viagem, atravessaram uma aldeia onde humanos e demônios conviviam em paz. Aquela visão foi curiosamente reconfortante. Ele ainda estava preocupado com Dino. Temia que o frio intenso o deixasse doente, mas todos garantiram que ele ficaria bem. Ao chegar ao acampamento, o dragão ficou maravilhado com a paisagem e percebeu que fazia muito tempo que não saía realmente de casa. Laffy aproveitou a oportunidade para ajudá-lo a relaxar, jogou uma bola de neve nele. Pouco depois, ambos estavam participando de uma intensa guerra de neve, enquanto Berg e Dino construíam bonecos de neve. Eles até fizeram vários que representavam todos os membros da família. Com o passar das horas, começou a escurecer. Dino voltou a ficar nervoso com a escuridão. Ver usou magia para acender um galho e transformá-lo em uma espécie de tocha improvisada. O menino brandiu alegremente, então fez algo inesperado, imitou a técnica da lança do dragão ascendente. Ele ficou completamente emocionado, pulou imediatamente, pegou outro galho e começou a executar a técnica junto com ele. Isso foi suficiente para que todos entendessem uma coisa: o dragão havia recuperado o ânimo. A prova definitiva chegou durante o jantar. Ele devorou toda a comida com um apetite feroz, uma atitude que não mostrava há muito tempo. Quando finalmente terminaram de montar o acampamento, agradeceu sinceramente a todos por ajudá-lo a se sentir melhor. Compreendeu que se quisesse ensinar técnicas de combate a uma criança tão pequena, teria que transformar o aprendizado em uma espécie de jogo de interpretação. Estava prestes a demonstrar sua nova ideia quando algo inesperado aconteceu. Os monges finalmente os encontraram e, sem aviso, lançaram seu ataque. O Liber bloqueou facilmente o ataque de relâmpagos. Não perdeu tempo e ordenou imediatamente a eliminação dos demônios.
Os monges mais jovens partiram para o combate corpo a corpo. No entanto, ele os interceptou sem dificuldade e acabou segurando todos com uma poderosa chave de estrangulamento. Quando a neve levantada pela luta finalmente se assentou, o dragão exigiu respostas. Queria saber quem eram e por que os atacaram sem aviso. Enquanto isso, Lafila se refugiou atrás da tenda com Dino. Reconheceu os hábitos e técnicas dos atacantes. Eram monges de templo, por isso ordenou que ele não matasse nenhum deles. Essa ordem fez o dragão soltar seu aperto, e os monges aproveitaram a chance para se libertar. Ele protestou imediatamente. Não entendia por que deveria se conter quando eles começaram a briga, mas Laf explicou que não queria que Dino visse a morte de ninguém. Ver apoiou sua decisão. Além disso, ele também tinha motivos pessoais para evitar problemas. Ainda queria manter seu lugar na casa. Tentou usar teletransporte para tirar todos daquela situação, mas o feitiço falhou. Analisando o ambiente, concluiu que os monges estavam usando magia divina de supressão. Foi então que os presentes ficaram surpresos. Sem forma, sacou a espada sagrada. Junto dela, também apareceu a pedra de energia que a acompanhava. Um dos monges veteranos usou ambos os artefatos para levantar uma barreira especial. Dentro dela, o poder do Rei Demônio ficava completamente bloqueado. Sem forma, deixou claras suas intenções. Ele não veio pela espada, veio por vingança. Tentou explicar a verdade. Disse que foi o ninja quem provocou a morte do monge sem nome. Sem forma, começou a tremer, enquanto lágrimas surgiam em seus olhos. Simplesmente, não conseguia acreditar naquelas palavras. Por isso decidiu enfrentar pessoalmente o dragão. Ao mesmo tempo, o jovem monge que controlava uma besta invocada liberou seu familiar contra os demônios. Os outros aproveitaram a distração para ativar diversos artefatos sagrados. Ele sofreu alguns danos durante a ofensiva, mas conseguiu romper as amarras que tentavam imobilizá-lo. Ver também repeliu o ataque da criatura invocada, então iniciou o contra-ataque. Usou magia elemental para destruir a neve sob os pés de todos os combatentes. O terreno cedeu imediatamente. Um dos monges respondeu, usando um bastão capaz de alterar seu tamanho. Aumentou suas dimensões até torná-lo gigantesco, e desferiu um golpe devastador sobre o dragão. Ele parou o ataque usando apenas suas mãos nuas. Enquanto lutava, lembrou-se de algo importante. Se ele ou Ver fossem derrotados por alguém que não fosse o herói, o Rei Demônio castigaria suas almas. Não tinha intenção de sofrer esse destino. Então liberou toda a sua força. Seus músculos se expandiram, e ele começou a empurrar o enorme bastão para trás. O monge aumentou ainda mais a pressão, e finalmente conseguiu derrubá-lo. A colisão provocou uma avalanche de neve que arrasou o acampamento. Quando o caos se dissipou, os monges descobriram Laf e Dino escondidos entre os destroços. Imediatamente chegaram a uma conclusão errada. Acreditaram que os demônios os tinham aprisionados. Laf não ficou impressionada quando começaram a prometer que os resgatariam. Enquanto isso, Dino observou como o acampamento foi destruído. O pequeno começou a chorar. Nesse momento, uma ideia surgiu na mente de Lafi. Aquela poderia ser a oportunidade perfeita para separar Dino dos demônios que insistiam em torná-lo um futuro guerreiro destinado a lutar contra o Rei Demônio. Tomou uma decisão dolorosa. Usando a autoridade que o contrato lhe conferia, ordenou que ele a atacasse. Dessa forma, aos olhos dos monges, o dragão pareceria o vilão. Como esperava, os monges reagiram imediatamente. Se colocaram na frente dela para protegê-la. Depois, deram a ela uma chance de escapar com Dino. Ver compreendeu o que estava acontecendo. Antes que Laf partisse, ordenou a Noir que a seguisse e a protegesse. Laf agradeceu a Sem Forma por sua ajuda. Enquanto se afastava com seu filho nos braços, inúmeros recuerdos começaram a passar por sua mente. Os dias compartilhados com ele, as refeições em família, os confrontos absurdos, as discussões, as risadas, os momentos felizes que viveram juntos. Mesmo assim, se forçou a seguir em frente, convencendo-se repetidamente de que aquela era a decisão certa, embora uma parte de seu coração não parasse de questionar. Ele ficou imóvel enquanto uma chuva de ataques caía sobre ele, apenas se protegendo. No entanto, por dentro, a ira crescia cada vez mais. Estava furioso porque Lafi havia levado Dino. Nesse momento, começou a amaldiçoar todos os humanos,
chamando-os de traidores e hipócritas. Quis acabar com os monges ali mesmo, mas o contrato ainda o impedia. Ver interveio rapidamente, lembrando-o de que tudo o que fizeram desde o início foi pelo Rei Demônio. Até criar Dino fazia parte desse objetivo. Aquelas palavras conseguiram acalmar o dragão. Assim que recuperou a compostura, os dois demônios uniram forças. Ver usou sua magia para reunir os jovens monges sobre o enorme bastão sagrado. Depois congelou a área para imobilizá-los com um sorriso, sugerindo que ele usasse o gigantesco bastão como se fosse uma lança. Os dois levantaram a enorme arma e a estilhaçaram contra o chão. Por sorte dos monges, Neve reagiu a tempo. Usando sua magia de transporte, os teletransportou antes que sofressem danos graves. Os monges se reorganizaram e prepararam um último ataque conjunto. Mas justo quando estavam prestes a atacar, algo inesperado aconteceu. Laffin retornou. Aproveitando a confusão, deixou inconscientes Neve e o monge veterano que mantinha a barreira sagrada ativa. Ela desapareceu imediatamente. Com ela, também desapareceu a supressão divina. Ele e Ver recuperaram toda a sua força. Então Laffy lançou algo em direção ao dragão. Era sua lança. Ele a pegou no ar e usou a arma para derrotar rapidamente os monges restantes que tentaram atacar. Sem forma, observou tudo sem entender, pois estava ajudando os demônios. Ela perdeu a paciência, chamou-o de idiota e lembrou quem ele era. Explicou que o acompanhou quando o herói visitou o templo para obter a espada sagrada. Finalmente, o monge lembrou-se dela. Laffy aproveitou para dizer novamente que ele não havia matado o monge sem nome, mas sem forma, continuava se negando a acreditar. Convencido de que os demônios a haviam corrompido, descartou todas as suas explicações. Laffy se cansou de tentar fazê-lo entender. Simplesmente desistiu de convencê-lo. Quando se informou, viu que ele estava prestes a acabar com seus discípulos e correu para protegê-los. Primeiro tentou enfrentar o dragão, no entanto, logo percebeu que não tinha nenhuma chance de vencê-lo. Desesperado, caiu de joelhos e implorou pela vida dos jovens monges. Inclusive, ofereceu sua própria vida em troca. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente aceitou. Perdoaria os monges, mas deixou clara uma condição. A espada sagrada permaneceria em seu poder. Antes de deixá-los ir, lançou um desafio. Ele os encorajou a voltar quando fossem mais fortes, ele continuaria esperando, como o primeiro dos 4 guardiões do Rei Demônio. Após o confronto, o grupo começou a voltar para casa. Durante o caminho, ele fez uma pergunta a Laffy. Queria saber por que ela havia retornado. Depois de tudo, ela teve a oportunidade perfeita para escapar. A resposta surpreendeu o dragão. Laffy lhe explicou que Dino já o via como um pai e ela não podia permitir que seu filho o perdesse novamente. Então revelou algo de seu passado. Cresceu em uma cidade onde humanos e demônios conviviam pacificamente. Seu pai adotivo deu a vida para proteger aquele lugar. Agora entendia perfeitamente como ele se sentia, pois com o tempo ele e Ver também se tornaram sua família. Comovida por esses sentimentos, tomou uma decisão importante. Liberou oficialmente ele do contrato que o obrigava a obedecê-la. Queria que começassem de novo, desta vez como iguais. Ele aceitou. Os dois selaram um novo acordo apertando as mãos. Isso marcou o início de uma nova fase para todos. Logo depois, deixaram a casa na floresta. O departamento de curas da Laffy se tornou a maior fonte de renda do Grêmio. Com isso, ela pôde ter uma casa melhor na cidade. Antes de partir, a peculiar família se despediu de Helga. A velha tentou disfarçar, mas estava claramente triste ao vê-los partir. Afinal, eles se tornaram parte importante de sua vida. Com lágrimas, sorrisos e muitas promessas de voltar, o grupo seguiu para seu novo lar. Assim começou um novo capítulo para aquela estranha família formada por uma maga, um dragão demônio, um lich e um pequeno menino destinado a mudar o futuro do mundo. Porém, com esse final feliz, termina este anime, que espero que tenham gostado tanto quanto eu ao fazer este vídeo. Na verdade, esses vídeos mais longos explicam melhor todas as subtramas da história, e vejo que vocês estão adorando. Então, para vídeos mais longos, uma meta de 2.500 likes, e eu terei esse resumo pronto quanto antes. Por minha parte é isso.
Espero que continuem gostando desses vídeos. E como disse meu pai, estou indo.